Então, eu postei uns vídeos aí no meu status sobre discernimento espiritual, né? E então, eu queria falar um pouco sobre isso. Na verdade, isso começou comigo na minha infância, né? Você já chegou num ambiente, assim, num lugar onde, por exemplo, um ambiente de escolar ou de trabalho, onde quando você chega, alguém já faz uma cara feia para você, e você já sente uma coisa negativa no ar e tal. Então, isso aí pode ser um discernimento espiritual que você tem e não aprimorou. Eu me lembro que em muitos lugares que eu ia, às vezes tinha sempre uma pessoa que me olhava com cara feia, nunca conversou comigo, nunca falou comigo, nada. Nunca me viu mais gordo e já tinha aquela má impressão a meu respeito, né? Geralmente essas pessoas, elas fazem uma expressão de ódio, né? Na verdade, o que está nelas que tem ódio do que está na gente, do Espírito Santo. Claro, se você tiver o Espírito Santo, né? No meu caso, graças a Deus, eu sempre tive, desde menino. Então, às vezes na escola tinha aquele menino que não vai com a sua cara, aquela menina que tudo põe apelido, põe defeito, está sempre querendo prejudicar, fofoca de você para a sua professora, fala mal. Paulo diz, segundo a palavra de Deus, que a nossa luta não é contra a carne, é contra as potestades, os principados e as hostes da maldade que estão embaixo das regiões celestes. Estão sobre o zimbório do céu, né? Região celeste é toda aquela região que está compreendida entre do céu para baixo. Então, essas pessoas, elas têm essas coisas nelas que a treva e a luz não se embatem. Então, eles vivem para destruir, para falar mal, para te prejudicar. E eu lembro uma vez que eu era menino ainda, eu estava até no colegial. Tem outras coisas que depois eu vou estar relatando. Eu entrei num ônibus para ir para a escola e naquele ônibus todo mundo era estranho para mim. Tava todo mundo me olhando de cara feia. E hoje eu consigo entender. Nem todos. Um ou outro não, né? Mas aquele ônibus estava cheio de gente ruim com espírito maligno, que estava olhando para mim e estava vendo a luz que a gente que conhece a Deus, que tem amor a Deus, irradia. E até eu sonhei depois, né? Eu lembro que algumas feições daquelas pessoas, elas, assim, modificavam um pouco. Você sabe que uma feição, um leve traço, já muda, né? Um leve traço. Quando o artista faz um desenho, qualquer tracinho a menos ou a mais na fisionomia, já muda completamente a fisionomia. E eu me lembro que os traços das pessoas mudavam, os olhares eram estranhos. Eu saí meio apavorado daquele ônibus. Uma vez eu entrei também numa empresa, tinha um pessoal lá que, assim que eu cheguei, já me olhou de cara feia, já falou, ixi, chegou aí um que é de Deus. E o pessoal, o tempo todo que eu trabalhei lá, vivia querendo me prejudicar, ficava vendo até a hora que eu ia no banheiro, tal, contando pro chefe, né? Eu entrei também numa outra empresa, uma vez que tem até um cara que o apelido dele era Gordinho. Esse cara é o verdadeiro Satanás, entendeu? Ele fazia as coisas erradas e me incriminava. Falava pro homem que era eu. Às vezes o que ele fez eu nem sabia mexer. Ele mexia numa parte de retífica de motores lá e eu fazia retífica de virabrequim. Um dia fundiu o motor na mão dele e falou que fui eu. E eu não mexi naquilo. Então esses meninos bonitos, cheios de capeta no couro, estão para todo lado. A dona desse lugar também, que era uma retífica, também tinha um monte de cão nela. Um monte de coisa feia, um monte de capeta. E ela vivia de cara feia comigo. Tudo que ela pedia era com raiva, sabe? O marido dela não. Era uma pessoa normal, que tinha o Espírito Santo. Uma pessoa carinhosa, tal, educada, gentil. Mas ela não. Tudo que ela pedia com ódio, rangendo os dentes, espumando. A prova de que o Satanás estava no couro dela. E essas pessoas, geralmente, a gente consegue perceber que elas às vezes podem ser até bonitinha por fora, mas quando você olha dentro dos olhos, qualquer um, até quem não tem discernimento espiritual, consegue ver
que ali tem um egugum, entendeu? Um Exu caveira, um tranca-rua, uma coisa podre, uma coisa, né, Maria Padilha, é tudo isso aí que está ali. Exu da morte. Essas pessoas carregam castas de demônios no corpo delas. Elas não se permitem a entrada de Deus no coração. E às vezes elas vão numa igreja, através de uma oração lá, o capeta sai, mas segundo a palavra de Deus, ele anda por terras áridas. E quando ele volta, ele traz mais 7. Né? Então aí aqueles 7 às vezes é tirado de novo daquela pessoa, cada 7 traz mais 7. 49. Aí vai expondo ao quadrado. 7 ao quadrado, 49 ao quadrado, os resultados ao quadrado. Então tem gente que tem tanto demônio no corpo, que é o caso da foto que eu mostrei aí, dessa pessoa, que ela, eu havia registrado umas 11, 12 fotos de mudanças de fisionomia nessa pessoa. Uma tinha a cara de porco, outra tinha uma cara derretida, outra tinha uma cara que não era dela, de uma pessoa com os olhos pretos, parecia que estava podre. Outra tinha uma cara daquele javali, outra parecia uma lince, sabe? Outra tinha uma cara meio derretida, assim, coisa medonha. Coisa fora do comum mesmo. E vários lugares que eu estive, eu também trabalhei num lugar que tinha uma tal de Mara lá, aquilo era o capeta mesmo. Aquilo era o sepulcro caiado, aquilo era o Satanás, aquilo não valia o que comia, aquilo ali era um lixo mesmo, porque a pessoa também se deixa usar por esses anjos caídos, né? Então a culpa também é da pessoa, que a pessoa sabe que é usado por esses demônios, ela sabe das coisas que faz, depois não tem nem como se arrepender, porque é feito tão na cara as coisas erradas pra gente, que eles ficam com vergonha de se arrepender. E essa daí era fofoqueira, era mentirosa, só vivia com raiva quando olhava para nós, que eu e o pessoal que tínhamos o Espírito Santo lá, né? Pessoas que têm mais um dom de Deus no coração, o dom do amor principalmente, né? Porque Deus é amor, né? Quando tem amor, tem Deus. Então, ao longo da vida eu me deparei com muita gente assim, muita gente endemoniada, que está ali só para fazer o mal mesmo. A psiquiatria chama isso de psicopatia narcisista, né? Narcisistas demoníacos. Eu chamo de possessão maligna, de cachimbo de terreiro, né? Porque só leva fumo também, no fim da vida. Vai se deixando usar. E eles não passam de um vapor, né? Essas pessoas. Eles acabam logo. E o sepulcro deles, segundo a palavra de Deus, é aquele que, olha, a pedra de tropeço. Onde ele está, ele quer fazer tropeçar, ele quer fazer o outro perder, ele quer fazer o outro se lascar. E na palavra de Deus diz assim que aqueles que fazem alguém que confia em Deus tropeçar, é melhor que eles se amarrem uma pedra de mó no pescoço, uma pedra de mó, de moinho, que pesa 3, 4 toneladas, e se atirem ao mar. Porque nesse lugar para onde ele vai, não tem como nenhum homem caminhar para lembrar do sepulcro. Quando a gente vai para o cemitério, a gente vê uma foto do conhecido, a gente vê, esse aqui é o João, ele era legal, esse daqui era o Pedro, ele batia na mulher, esse daqui era a Maria, ela era prostituta, essa aqui é a Joana, ela era professora. A gente se lembra. Mas esses, que são a pedra de tropeço na vida dos outros, ninguém vai lembrar. Eles vão esquecidos, porque eles vão estar no fundo do mar. E no alto mar, não há como ninguém caminhar para verificar onde estão as lápides dos nomes desses desgraçados. Então menos Deus vai lembrar deles. Então vigia, fica no dia a dia, presta atenção a essas pessoas que têm uma aversão à tua fisionomia. É claro, sabendo que você tem o Espírito de Deus, que você é uma pessoa boa. Porque nós que temos Deus no coração, não costumamos reagir dessa maneira. A gente dá uma olhadinha, sabe que o demônio está ali, que Lucifer, que os seus anjos caídos, ou toda a corja do inferno está ali, mas a gente fica na boa. Mas essas pessoas não. No dia seguinte, ou daí algumas horas, eles já querem te prejudicar, querem te lascar, já fazem perguntas maliciosas, são vigaristas, são enganadores, são mentirosos, perguntam sobre a tua vida inteira, querem saber de onde você veio, quem é, se você não é casado, se você é viúvo, quer saber tudo. Então falta cheirar a tua cueca. Tirar a cueca e cheirar a parte onde fica o ânus. Então, tome cuidado com essas pessoas. Isso aí são as pessoas que estão no segundo livro de Timóteo, capítulo 3. São as pessoas dos fins dos tempos. Destes, afasta-te. Não fica perto dessas pragas, porque Deus já esqueceu deles. Eles são seres, são carcaças, que não têm sentimento por ninguém.
Eles querem prejudicar, eles são demônios disfarçados de pessoas. Eles são uma carcaça vazia que não tem sentimento. E todo aquele que eles encontram pelo caminho, que tem alguma coisa de Deus no coração, eles evitam, prejudicam, querem mal, fazem tudo para dar errado. Tem uma história também de uma outra, de uma peste que trabalhou no lugar, que chamava Maria Cicleide. Essa era o Satanás. Olha, o sepulcro caiado dos infernos. Prejudicava todo mundo que era bom. As pessoas entravam lá, ela fazia ser demitido, ela inventava histórias. No fim, ela que praticava sexo lá dentro desse lugar, com outro funcionário lá também, que judiava das pessoas lá dentro. E nós ficamos sabendo que eles praticavam sexo lá dentro desse lugar de trabalho. Ele era casado e o outro cara também. Você vê onde chega a podridão desses seres, essas carcaças movidas à energia solar. Que a energia solar é aquela que está na gente, que vem de Jesus Cristo, que emana do nosso coração. Que onde nós chegamos, as pessoas ficam contentes, as pessoas de bem. E falam, aí chegou a luz de Deus, agora eu vou conversar, agora a minha vida vai mudar. Porque nós temos feito essas pessoas mudar. Através de uma palavra, de um gesto, de um carinho, de um afeto. Nós temos feito essas pessoas mudar. E vamos continuar na perseverança que Deus é conosco e Jesus Cristo ama você. Guarde no seu coração essas palavras que eu falei, porque isso não foi falado à toa. Eu estudei, eu pesquisei e Deus me revelou e Deus me deu sabedoria para estar falando isso para você. Tá bom? É isso aí.